Nós escolhemos para este ano iniciar aí com algumas reflexões nos profetas menores. E no mês de janeiro nós refletimos no livro de Ageu. Podemos ver ali como no livro de Ageu o Senhor mostra que a glória do segundo templo seria muito maior do que a glória do primeiro templo. E quando a gente vai fazendo uma leitura mais cuidadosa, a gente vai se dando conta que o profeta não estava falando de um templo físico, mas estava falando de um templo que haveria de transcender para além do material. Estava falando de como a glória de Deus habitaria em nós, uma vez que hoje nós somos o templo do Espírito Santo e a glória de Deus habita em cada um de nós. Então não estava falando daquele templo que foi reconstruído lá em Jerusalém, mas estava falando de uma glória que viria quando da vinda de Jesus, quando do Espírito Santo e quando o momento que nós nos tornaríamos então a habitação do Espírito. Vivemos este tempo em que a glória de Deus está conosco, o cuidado do Senhor habita em nós, porque o Espírito do Senhor habita em cada um de nós. No mês de fevereiro nós refletimos com o profeta Malaquias, e nós vimos como Malaquias chama o povo a um compromisso de adoração sincera. Como Malaquias convoca o povo para adorar a Deus com um coração contrito, quebrantado. Como Deus rejeita um culto superficial, um culto feito de qualquer jeito, uma adoração que não traduz um coração verdadeiro. E Malaquias então nos chama a quê? A uma volta ao Senhor, a um arrependimento, a um quebrantamento, a uma restauração da nossa relação com Deus. Profeta Jonas, nós escolhemos para meditar neste mês de março. E coincidentemente, março é mês de missões mundiais também, Nelson, né? É mês de missões mundiais. E Jonas é, na realidade, o livro mais missionário do Antigo Testamento. Você sabia disso, Davis? Jonas é o livro do Antigo Testamento mais missionário que nós temos. Ainda que Jonas, o profeta, tenha procurado fugir do seu chamado. Jonas é chamado para sair de sua terra, para pregar contra a cidade de Nínive. Nínive era a arqui-inimiga de Israel e de Judá. Interessante que a primeira vez que Nínive é mencionada na Bíblia, nós na verdade pensamos muito em Nínive no contexto de Jonas. Mas a primeira vez que Nínive é mencionada na Bíblia vai ser lá em Gênesis capítulo 10, versículos 11 e 12. E se você começa no versículo 8, vai falar de como Cuxi gerou Nirode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra, ele foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então a primeira vez que nós ouvimos falar em Nínive está no livro de Gênesis capítulo 10, não é? Então é interessante perceber o lugar de Nínive dentro da história da revelação bíblica. Nos dias de Jonas, Nínive era uma grande cidade com cerca de 120 mil habitantes às margens do rio Tigre, capital da antiga Síria. Aquela cidade foi destruída em 612 a.C. Hoje está erguida naquela cidade Mossul, que fica no Iraque. Então,
Nínive, desde a antiguidade, era arqui-inimigo de Israel, era nos dias de Jonas, e ainda hoje o é, porque se há um sonho de consumo do Iraque e de alguns outros países daquela região é destruir Israel. O desejo de alguns dos vizinhos de Israel é destruí-lo, né? Então, a Nínive dos tempos de Jonas é a Mossul dos nossos dias no Iraque. Só que Jonas é chamado por Deus para anunciar a mensagem para esta cidade. E aí ele resiste o chamado, ele tenta fugir do chamado, e a gente vai refletir sobre isso, de forma que ele precisa resolver esses problemas pessoais que ele tem com o chamado e a necessidade de cumprir o chamado de Deus. Jonas é pego de surpresa quando o povo responde com arrependimento, né, transformando aquilo que Jonas anuncia como más notícias, não é? As boas novas, porque o que Deus queria era que Jonas chegasse na cidade e proclamasse a mensagem do arrependimento. Aí Jonas chega na cidade, que era uma cidade que, segundo os historiadores, dava para percorrer pelo menos 3 dias, e Jonas em um dia sai como um foguete naquela cidade, correndo como louco, gritando: dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída, dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída, e ele sai gritando aquela mensagem, e essa mensagem chega ao coração do rei, das autoridades, e eles proclamam um jejum, em que desde as pessoas até mesmo os animais deveriam ficar sem comer e jejuando e orando para que Deus porventura pudesse mudar os planos. E foi o que aconteceu. Eles oraram, eles se humilharam, eles se arrependeram e Deus mudou de ideia quanto à destruição da cidade naqueles dias. Então, a Nínive é essa cidade que vive essa realidade, e Jonas foi chamado para proclamar nesse lugar, mas em princípio ele resiste, não é? E ele resiste, ele vai acusar Deus, porque Deus tem um coração missionário demais. O livro de Jonas vai mostrar isso. No final do livro ele vai dizer que ele sabia que Deus poderia mudar de ideia, por isso que ele não queria proclamar o evangelho, a mensagem de arrependimento para aquela cidade. Deus tinha um coração, e Deus tem um coração missionário demais. Ele é bondoso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele é grande em misericórdia, é um Deus que muda de ideia quanto ao mal. É um Deus que, diante do arrependimento das pessoas, ele muda de ideia no sentido de não destruir a pessoa no seu pecado. Deus quer salvar todo aquele que crê. Viva o poder de transformar, meus irmãos. Este é o tema escolhido por nossa Junta de Missões Mundiais para a campanha missionária de 2021. Viva o poder de transformar. Na noite de ontem, a nossa junta encerrou um período de 24 horas de oração, período de 24 horas de jejum e oração, onde missionários do mundo inteiro, a serviço da causa do evangelho, a partir do apoio das igrejas batistas do Brasil, missionários do mundo inteiro puderam trazer testemunhos, relatórios, informações, trazendo aquilo que Deus está fazendo no mundo a partir dos batistas brasileiros, com os nossos missionários espalhados em todo o mundo. E foi um momento lindo ali da nossa jornada de 24 horas de oração promovida por nossa Junta de Missões Mundiais. Na realidade, é isto que o Evangelho faz. O Evangelho do Senhor tem o poder de transformar a vida, transformar a história, transformar a realidade das pessoas. Ele transforma o coração do pecador endurecido em um coração convertido, crente no Senhor. Jonas não queria que isso acontecesse com a cidade de Nínive, porque Jonas, na verdade, tinha uma lógica, e a lógica dele era: inimigo de Deus, ou inimigo do povo de Deus, também inimigo de Deus. Para Jonas, essa era a lógica: é inimigo do povo de Israel, então é inimigo do Senhor também. Só que não era essa a lógica de Deus.
A lógica do Senhor não é exatamente aquela que permeia ou aquela que norteia as atitudes do homem. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Vocês se lembram que quando o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé, para dentre os filhos de Jessé, escolher aquele que seria o futuro rei de Israel, e Jessé perfila os seus filhos e os faz passar perante o profeta. Quando o profeta vê o primeiro, altão, bonitão, e achando que era ele, o Senhor vai falar ao coração de Samuel: Samuel, não foi esse que eu escolhi, porque Deus não vê como vê o homem. E aí passaram-se todos os filhos de Jessé, até que o profeta pergunta: mas não tem mais ninguém? E aí eles dizem: tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí o profeta diz: manda chamar ele. E quando manda chamar, lá vem quem? Davi. E o Espírito diz: é esse é o que eu escolhi. Deus escolhe as coisas mais frágeis, Deus escolhe as pessoas mais insignificantes para cumprir o seu propósito e para cumprir aquilo que Ele tem para aquilo que é a história da igreja, da humanidade. Jesus, quando escolheu, Ele não foi às academias da época, Ele não foi às sinagogas, Ele não foi às escolas de renome. Jesus escolheu pescadores, gente rude, gente simples. Jesus queria uma matéria-prima que fosse bruta para moldar agora com aquilo que era a sua intenção, o seu propósito, seus valores. E dali então sai aquele grupo apostólico que viria revolucionar o mundo e viria colocar o mundo de cabeça para baixo. Deus continua escolhendo gente insignificante. Deus continua escolhendo gente simples, porque aquilo que é significante para o homem necessariamente não o é para Deus, e aquilo que é insignificante para o homem também não é para Deus. Quando nós dizemos Deus escolhe insignificantes, é porque a nossa percepção das coisas é a partir daquilo que as pessoas apresentam para nos impressionar, mas Deus olha para o coração e é isso que importa para o Senhor. Queridos, todos nós temos um chamado, e Deus olha para o nosso coração e vê o lugar que cada um de nós tem dentro do seu reino. Todo seguidor de Jesus tem um chamado missionário, porque Ele nos enviou, assim como Ele mesmo, Jesus, foi enviado. João 17:18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos chamados a ser suas testemunhas. Em nossa Jerusalém, a cidade onde moramos, no caso Natal, ou você que está aí em qualquer outra cidade do Brasil, a sua Jerusalém é o lugar onde você mora, é o lugar onde você habita, é esse lugar que você precisa amar, entendendo que Deus está lhe dando esse lugar nas suas mãos. E você precisa amar os seus vizinhos, amar a sua comunidade, amar a sua cidade e desejar a transformação da sua cidade. Somos chamados para olhar para a nossa Jerusalém, para apoiar o trabalho que é feito em nossa Judéia, que diz respeito à nossa região, ao nosso estado, nossa Samaria, aqueles estados que ficam fora ou na nossa vizinhança e até os confins da terra. É isso que Atos 1:8 nos ensina. Mas vocês receberão um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A causa do Evangelho, meus irmãos e amigos, não é uma causa que se faz na nossa própria força. Não é uma causa que se leva adiante em nosso próprio nome. Mas a causa do Evangelho é algo que se leva adiante no poder do Espírito Santo, sob a autoridade do Espírito Santo. E o nosso papel é testemunhar. E aqui eu quero falar a você, meu irmão, minha irmã, que quando está discipulando alguém, evangelizando alguém, você acha que é você que vai transformar aquela pessoa. Olha,
Você não tem poder de transformar ninguém. Você não tem poder para transformar ninguém. O que o Senhor quer é que você seja testemunha. Se é testemunha, seja fiel. Seja uma testemunha zelosa do seu testemunho. Seja uma testemunha que fala a verdade. Seja uma testemunha coerente com aquilo que você fala e o modo como você vive. Seja, portanto, um servo do Senhor, onde quer que você esteja. Você está na igreja, é um servo do Senhor, glória a Deus. Mas você está na empresa, também é um servo do Senhor. Você está na escola, você também é um servo do Senhor. Você está no comércio, você é um servo do Senhor. Você é um funcionário público, você é um servo do Senhor. Você é um profissional liberal, você é um servo do Senhor. Onde quer que você esteja, seja um servo, porque ali está a luz de Jesus brilhando e irradiando sobre o ambiente a partir e através de você. Então o que nós precisamos ser é testemunhas, testemunhas fiéis, tanto na nossa cidade, como no nosso estado, como no nosso, nos estados vizinhos, como também no mundo. E aí, Missões Mundiais tem uma filosofia muito fundamental para que a gente consiga fazer isso de uma forma simultânea. A gente faz isso indo quando a gente está lá na linha de frente, mas a gente faz quando a gente está orando na retaguarda, a gente faz quando a gente está investindo, ofertando. Então dá para fazer missões de fato simultaneamente. Por isso, os nossos missionários, onde quer que eles estejam, são representantes nossos. Estão lá em nosso lugar, são ali a nossa voz, as nossas mãos para fazer aquilo que qualquer um de nós poderia estar fazendo. E como essa é uma obra que precisa de um esforço coletivo, então nós conclamamos os irmãos, ofertem para missões, contribuam para missões. Aliás, deixe-me abrir aqui um parênteses nessa minha fala, para dizer a você o seguinte, meu irmão, minha irmã que está conosco aqui. Próximo sábado, Nelson, é o meu aniversário, viu, Edson? Laura, próximo sábado, dia 20 de março, é o meu aniversário. Eu vou estar completando 60 anos de idade. Olha só, Rosa, que idade linda. Vou estar chegando aos 60 anos de idade. Mas aí eu quero que vocês me dêem um presente. Que todos vocês me dêem um presente. E o presente vai ser uma oferta para missões mundiais. Vocês vão destinar uma oferta para missões. Eu vou pedir para Marcelo colocar em nossa tela, em nosso momento aí, as contas de missões mundiais. Em algum momento você vai poder ter acesso a isso, seja nos nossos grupos de WhatsApp, para que você possa enviar uma oferta, e aí você vai mandar para mim um recibo dizendo, pastor, estou contribuindo aqui com o seu presente, ofertando para missões mundiais. E eu vou ter muita alegria de dizer, olha, os irmãos que nos deram um presente no nosso aniversário estão contribuindo com a causa de missões. Se você que está em casa topar participar desse momento, eu convido você para abençoar assim esta causa, tá bom? Então, nossa Jerusalém, nossa Judeia, nossa Samaria e até os confins da terra. Jonas, o profeta, certamente não é o tipo de missionário que inspira. Quando eu estava conversando com o pastor Douglas e falando sobre Jonas como missionário, ele dizia exatamente isso. Olha, Jonas acho que não inspira muito como missionário, não. Porque Jonas, de fato, foi um missionário muito pé atrás, não é? Mas o livro de Jonas nos mostra o coração missionário de Deus. Se o livro de Jonas serve para nos mostrar a fragilidade do instrumento, a fraqueza do instrumento que é o missionário, se o livro de Jonas serve para nos mostrar as limitações de percepção, de compreensão, de cosmovisão do missionário, ao mesmo tempo o livro de Jonas nos serve para mostrar um Deus que tem um coração missionário, um Deus que ama os perdidos, aqueles que estão andando segundo o curso dos seus pecados. E aí Jonas vai nos saltar como provavelmente, meus irmãos, o maior sucesso como missionário e evangelista de todos os séculos. Quando a gente olha sob essa perspectiva, o livro de Jonas vai nos mostrar alguém que foi bem sucedido na missão, alguém que teve êxito em chegar ao coração das pessoas com a missão.
Quem na história pode dizer que a sua pregação foi responsável pela conversão de 120 mil pessoas em praticamente um dia? Quem pode dizer isso? Somente Jonas. A mensagem que ele pregou chegou ao coração de toda aquela cidade. Mas aí Jonas falhou em dois grandes sentidos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Jonas falhou na sua falta de alegria e Jonas falhou na sua falta de discipulado. As duas falhas de Jonas. Enquanto um pregador de impacto, ele foi bem-sucedido. Enquanto alguém que chamava o povo à realidade, ele foi bem-sucedido. Mas aí ele falhou no que viria depois. Ele falhou no prosseguimento daquilo que ele deveria ter continuado. É difícil imaginar um discípulo mais pé atrás do que Jonas. Fugiu de seu chamado, foi forçado a clamar ao Deus do qual ele estava fugindo, ficou iradíssimo com Deus quanto à salvação do povo para quem ele pregou, e a sua história vai se encerrar com Jonas deprimido, desejando a morte. Em contraste com Jonas, nós somos chamados a ser missionários alegres, com a vida de Jesus transbordando do nosso interior. A alegria do Senhor, a nossa força é, diz a palavra em Neemias capítulo 8, verso 10. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Esdras, sacerdote, e Neemias, governador, haviam acabado de concluir ali a construção dos muros de Jerusalém, e o povo estava feliz, eufórico, alegre, consagrando aquela obra ao Senhor, mas o povo estava chorando, tamanha era a emoção, o povo estava chorando, porque se lembrava dos tempos passados, daquilo que haviam, da situação que os havia subjugado, e agora eles estão realizando um momento importante de construção, de erguer os muros, eles estão chorando, e aí Neemias e Esdras diz para o povo: vocês devem ir para casa, comer, se alegrar, suprir a necessidade dos vizinhos de vocês, e vocês precisam parar de ficar tristes, porque esse é um dia de alegria. O Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, minha irmã, certamente você está vivendo dias de lágrimas, de tristeza, de dor, mas por outro lado o Espírito está dizendo: eu estou contigo, não temas, alegra-te em mim, renova-te em mim, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos da TV, tira os olhos dos noticiários, coloca os teus olhos em mim. Eu sou o Senhor, eu tenho o controle da história, e se você tiver que perecer, perecerá nas minhas mãos para a minha glória. Em lugar de ficar ansioso e preocupado quanto ao dia de amanhã, diga para si mesmo: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro na hora da tribulação. E aí, meu irmão, você vive um dia de cada vez. Você não quer antecipar o amanhã para viver o hoje, como se você pudesse trazer o amanhã para o hoje. Viva o momento, viva o hoje, viva o agora. E agora, procure ser alegre, procure ser feliz, procure ser agradecido, procure no dia em que você tem a oportunidade, ser um marido melhor, ser um filho melhor, ser uma esposa, um esposo melhor, ser um funcionário melhor, ser um servo melhor. Seja o melhor que você puder ser agora. Ao futuro, o futuro pertence a Deus, e é Ele quem tem o controle sobre todas as coisas. Alegria, meus irmãos, é uma marca de todo seguidor de Jesus que anda no Espírito. Romanos 14, 17 diz assim, olha: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é paz,
e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, 23, a Bíblia nos diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não precisa de lei para aquilo que é o amor, a alegria, a paz. Aqueles que viverem esses elementos não precisam estar debaixo da vigilância de uma legislação, porque ele estará fazendo aquilo que é certo. A lei existe para controlar os nossos limites, para que a gente não se exceda em relação às coisas certas que a gente deve fazer e andar nos caminhos errados. Então, a lei, ela é aplicável para aquele que está fazendo a coisa errada. Se você estiver fazendo a coisa errada, você vai estar debaixo ali do imperativo da lei. Então, o fruto do Espírito mostra que para essas coisas, ou contra estas coisas, não há lei. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meus irmãos, guardem essa palavra deste momento agora. Registra isso aí no seu coração. Nossa alegria atrai as pessoas a Jesus. Já nossa falta de alegria afasta as pessoas de nós. Nossa alegria atrai as pessoas a Jesus. Já a nossa falta de alegria afasta as pessoas de nós. Ainda ontem, eu ouvia de uma pessoa algo muito particular e muito precioso, em que essa pessoa me diz: olha, algumas pessoas estão me procurando, querendo saber qual o segredo da minha vida. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo dizer para essas pessoas? E eu apenas vivo o meu normal, eu apenas vivo no meu ambiente a normalidade da minha vida. No entanto, alguém me procura e diz: qual o segredo? Que oportunidade excelente, não é? Para mostrar a diferença que Jesus faz na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que você viva no seu ambiente tão cheio da alegria do Senhor, que as pessoas olhem para você e digam: fulano, qual o segredo dessa alegria? Qual o segredo dessa paz que você tem? Qual o segredo da sua serenidade? Qual o segredo de um caindo ao teu lado, mil à tua direita, mas você caminha firme, sem parecer que vai estar sendo atingido, e você continua confiando no Senhor? Qual é o segredo disso? E aí, quando você consegue, meu irmão, mostrar que em meio à tempestade, em meio às calamidades, você tem paz, você tem alegria, você tem serenidade no Senhor, então a sua vida pode atrair pessoas a Jesus. A sua vida irradia luz, e a sua vida irradiando luz pode atrair as pessoas para conhecer o Jesus que habita em você. Jonas falhou nisso. Jonas não viveu o seu chamado com alegria. Ele, pelo contrário, foi alguém triste e abatido. A gente vai ver na exposição dos capítulos como Jonas, na verdade, é alguém que sinaliza um desapego em relação à sua própria vida, no sentido de não amar a vida conforme a oportunidade que Deus estava lhe dando. Mas Jonas também falhou quanto ao discipulado. Ele não só falhou em ser um missionário alegre, ele falhou também quanto ao discipulado. Parece que nunca houve um quebrantamento coletivo em resposta à mensagem do Evangelho, como na cidade de Nínive nos dias de Jonas. Mas nós não temos nenhuma indicação que Jonas tenha dado seguimento àquela conversão maciça. A mudança de vida não se manteve por muito tempo ali em Nínive. Nínive voltou à sua má reputação, aquilo para o que Deus havia enviado Jonas. Quando você lê o capítulo 1, versículo 2 de Jonas, está escrito o seguinte: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus envia Jonas para pregar contra Nínive por conta da sua maldade. E o povo ouve a palavra e se converte. E aí Deus muda de ideia e não destrói a cidade.
Mas aí, depois de algum tempo, Nínive esqueceu desse momento. Passou ali 1, 2, mais ou menos, diria que talvez próximo da 3ª geração, Nínive voltou às práticas anteriores que haviam justificado o Senhor mandar Jonas. E aí Deus levantou um outro profeta, o profeta Naum, para indicar a iminente queda e total destruição da cidade de Nínive, devido àquelas suas características, de cidade arrogante, perversa, cheia de iniquidade. Quando você vai pesquisar na história sobre Nínive, lá estão algumas estátuas, alguns deuses, algumas coisas que são objeto de adoração, de culto pagão, cultos que não agradavam ao Senhor. E aí Deus levanta Naum para indicar a iminente destruição de Nínive. E isso, meus irmãos e meus amigos, aconteceu em 612 a.C., cerca de 150 anos após a mensagem que Jonas pregou na cidade de Nínive. A história vai mostrar o avanço dos medos sobre aquela região, com a destruição daquele lugar. E aí é interessante quando você estuda a história de Nínive e vê o que levou aquele povo a ser destruído, apesar de ser uma grande cidade naqueles dias. Ela era a capital da Assíria já naqueles dias. Caminhando para a nossa conclusão, eu quero chamar você para algumas reflexões. Primeiro, não é suficiente ser missionário. Temos de ser alegres, mas isso também não é suficiente. Mesmo sendo missionários e cheios do espírito de alegria, ainda falharemos se não fizermos discípulos. Você guarda isso no seu coração? Se nós formos missionários, cheios do espírito, e não fizermos discípulos, nós falharemos, porque a mensagem acabará em nossa própria geração. Você consegue imaginar o que teria acontecido com a igreja hoje, se aqueles primeiros discípulos, os apóstolos, não tivessem sido fiéis em levar a mensagem para a geração seguinte? E se a geração seguinte não tivesse levado para a seguinte, e assim sucessivamente? O evangelho não teria chegado a nós. Então nós precisamos sair daquela nossa zona de conforto, de achar que o evangelho veio apenas para nos salvar. O evangelho de Jesus veio para nos salvar, sim, da perdição eterna. Mas a cada geração, a geração anterior é responsável por levar essa mensagem à geração seguinte, até que Jesus volte. E isso só é possível, meus irmãos, fazendo discípulos. Nós não vamos conseguir impactar e transformar o mundo se nós ficarmos reduzidos a pensar em igreja apenas como templo. Veja os irmãos, neste momento nosso templo está fechado, mas a igreja não está fechada. O templo está com as suas portas cerradas, mas a igreja está fazendo com que as boas novas cheguem às pessoas. Então, o que vai fazer com que o evangelho chegue ao coração das pessoas é a nossa consciência de ter a oportunidade de fazer e de agir em nossa própria época, em nosso momento histórico. Que Deus possa levantar uma nova geração de alegres discípulos missionários, seja nesta igreja, seja nessa cidade, seja neste país, qualquer que seja o lugar onde tenha um crente em Jesus, que ele seja não apenas um crente, mas que ele seja também um discípulo, discipulando vidas. Creio, meus irmãos, firmemente que se esta igreja for fiel em fazer discípulos, se esta igreja conseguir manter a sua linha de coerência e de valorização do discipulado enquanto prioridade, muitos pastores, muitos missionários, muitos professores, muitos empresários, profissionais liberais, muitos médicos, engenheiros, muitos juristas, chefes de famílias, mães, muitos formadores de opinião vão sair dentre nós
para fazer com que a luz do Evangelho irradie sobre toda a cidade, sobre toda a sociedade. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Se você crê nisso também, em seu coração, dê um glória a Deus, dê um amém, diga: Senhor, assim seja. Nós precisamos ter essa consciência. O mundo no qual vivemos vai ser impactado com o Evangelho quando cada um de nós entendermos que fazer discípulo é tarefa daqueles que neste momento estão com o bastão em suas mãos. Estamos vivendo um tempo de revolução, meus irmãos, e o legado dessa revolução chamada discipulado há de transcender a nossa própria época, há de passar para as próximas gerações, há de chegar ao coração dos nossos filhos, nossos netos e de tantos quantos venham a ouvir a palavra semeada por nós. Nós poderemos passar, mas até Jesus voltar, esta igreja poderá continuar fazendo a luz do Evangelho brilhar e a bandeira do Evangelho tremular bem alto nessa cidade, neste país e no mundo, por conta do seu comprometimento em fazer discípulos e buscando humildemente andar na presença do Senhor. Vejo este movimento em progressão surgindo aqui entre nós. Viva o poder de transformar. Somos agentes de transformação quando nós mesmos somos transformados pelo Evangelho. João 17:18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em João 15:11 a Bíblia diz: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegres discípulos missionários. Jesus foi o primeiro, nosso modelo, nosso exemplo. Somos agraciados por compartilhar o seu chamado e a sua missão. Jesus encerrou a sua vida dizendo: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. João 17, verso 4. Mas que obra? Você pode perguntar. Nós entendemos que Jesus teve duas grandes obras para fazer na terra: a redenção por meio da sua morte e o discipulado por meio de sua vida. A obra de Jesus na terra foi essa: por meio da sua morte, redimir cada pecador, e por meio da sua vida, oferecer um referencial, um modelo, e preparar pessoas que pudessem levar adiante aquilo que ele começou. Enviados como ele, nós temos o privilégio de proclamar e vivenciar a redenção e de fazer discípulos. Para muitos, isso indica que precisamos passar por uma conversão missionária, uma mudança em nossa cultura familiar, na cultura das nossas igrejas. Precisamos de um novo encontro com Jesus, o Supremo Missionário, abraçando essa dimensão da sua identidade, mas também da nossa, para que na força do Espírito Santo possamos ser formados e enviados como discípulos missionários alegres. Isso representa uma mudança de paradigma. Isso representa, em lugar de você ficar no conforto da sua igreja, se comportando como um consumista de cultura gospel, você agora é também um agente de transformação. Você é chamado para fazer diferença onde você está. Então a responsabilidade não é de apenas alguns. Talvez você pense, a responsabilidade é do pastor, é do missionário, é daqueles que recebem para isso. Mas a responsabilidade é de todos nós. Efésios vai nos ensinar que Deus concedeu dons a alguns para a capacitação dos santos, para que eles possam realizar a obra do ministério. Esse é o papel de investir na igreja do Senhor. Viva o poder de transformar. Precisamos, irmãos, a partir de nossas famílias, alcançar outras famílias, alcançar nossos vizinhos, alcançar nossos amigos em nossos bairros, em nossas escolas, em nossos locais de trabalho. Como igreja,
Precisamos avaliar e renovar nossas estruturas para ser guiadas pelo Espírito e ser radicalmente orientadas a ser missionários. Muitas vezes nós temos nas nossas igrejas uma estrutura pesada que faz com que a máquina ande muito lentamente. E essa estrutura pesada nem sempre produz discípulo. Nós precisamos tornar a estrutura da igreja leve para que ela faça mais discípulos. Precisamos repensar a estrutura da igreja para que ela seja capaz de realizar aquela que é a sua missão fim. E a missão fim da igreja é fazer discípulos. Portanto, nós temos que pensar e repensar tudo aquilo que diz respeito às estruturas de funcionamento da igreja para que aquela que é a sua missão final se cumpra plenamente. Como igreja, nós precisamos, portanto, reavaliar isso. Essa conversão missionária, meus irmãos, requer um povo de vida surpreendentemente contracultural, fundamentado na palavra e na oração, em um estilo de vida simples. Nós estamos nesse momento estudando o módulo da vida simples com o nosso grupo do discipulado. E quantas descobertas fantásticas as pessoas estão fazendo com aquilo que a Bíblia aponta para um estilo de vida simples. Implica em uma amorosa hospitalidade inusitada, a inclusão daqueles que estão à margem da sociedade, a alegre confiança na providência do Senhor, o descansar no Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos estressantes, como os dias em que nós estamos vivendo. Portanto, eu convido você para nesses tempos difíceis, nos dias sombrios que nós temos, nós olharmos para a palavra do Senhor e buscarmos aquilo que a palavra nos mostra e trazer uma ressignificação para nosso próprio tempo, para a nossa própria história da palavra. O livro de Jonas é um desses livros que nos chama a uma ressignificação da nossa missão. Próximo domingo nós vamos entrar no texto bíblico propriamente dito. E nós vamos estar explorando esse texto. Eu quero estimular você a ler o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos, leia. Se eu perguntar para você hoje, por exemplo, qual é a sua Tarsis? Existencialmente falando, onde fica a sua Tarsis? Tarsis é o lugar para onde Jonas foge quando quer sair da presença de Deus. Quando Jonas não quer cumprir a missão que Deus o havia chamado para pregar em Nínive, Jonas pega um navio e vai para onde? Para o extremo diferente de Nínive, ele vai para Tarsis. Só deixo para você refletir. Tarsis pode ser o seu trabalho. Tarsis pode ser a sua carreira. Tarsis pode ser a sua família. Tarsis pode ser aquele lugar onde você queira refugiar-se, proteger-se, esconder da presença de Deus e dizer: Senhor, chama outros, eu não. Onde é que fica a Tarsis existencial da sua vida hoje? Vamos pensar, vamos refletir. Jonas certamente tem muito para nos ensinar. E eu quero aprender com o Deus missionário que nós vemos no livro de Jonas. Se o Jonas profeta não é alguém que tenha tanto para nos ensinar, Jonas, o livro, mostra um Deus missionário que tem muito, sim, para nos ensinar. Você pode orar comigo nesse instante? Curve a sua fronte, curve a sua cabeça, aí onde você estiver, e ore conosco neste momento. Deus, eu quero bendizer o teu nome e louvar a ti, ó Deus, pelo evangelho que transforma, pela mensagem que restaura, pela mensagem do evangelho que resgata gente perdida e as atrai para a presença do Senhor. Eu quero te agradecer pelo modo como o Senhor usou, naquele momento e naquele contexto, a vida de Jonas, para mostrar ao povo de Nínive o teu amor e a tua misericórdia e a tua graça. Mas eu quero pedir ao Senhor que nos desperte também, para sermos missionários em nossa geração, em nossa época, missionários que façam com alegria, com fidelidade o trabalho do Senhor, e que entendam, ó Deus, que a missão não encerra somente com a proclamação,
Mas a missão continua com cuidado, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. E eis que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos dê uma nova consciência missionária. Uma consciência missionária que passa por discipular aqueles que estão ao nosso alcance. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Como igreja do Senhor, sejamos fiéis, sejamos diligentes e possamos, ó Deus, ver uma nova geração se levantando para fazer diferença na sociedade para a glória do Senhor. Pai, eu quero agora dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Este momento de consagração, em que cada irmão traz a sua vida ao altar. Que o Senhor esteja tocando os corações daqueles que estão conosco, para trazer não apenas a dedicação do seu dízimo, da sua contribuição, da sua oferta missionária, mas que o Senhor esteja trazendo ao coração de cada um aquela contrição de alguém que rende a sua vida e a coloca no altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba a honra e a glória deste momento, pois é para Ti que nós o fazemos. Amém e amém.